esse momento, o momento de abrirmos a palavra de Deus. E hoje vamos dar início a uma série de sermões intitulada Ídolos do Coração. Alguns dos temas que eu vou compartilhar com vocês nos próximos sermões que teremos juntos são temas que eu já gostaria de ter pregado há um bom tempo. Mas são temas que foram sendo amadurecidos e eu creio que chegou o momento de nós falarmos sobre alguns deles com muito amor e com muito interesse de que nós possamos juntos continuar crescendo em Cristo, compreendendo a vontade de Deus para a nossa vida e que nós possamos experimentar aquilo que Deus tem separado para nós. A série Ídolos do Coração, a ideia de fazer uma série com essa temática surgiu dentro da série de estudos da vida centrada no Evangelho. Quem participou da série de PG sabe que um dos temas que nós discutimos lá é justamente esse tema. E ao estudarmos esse assunto, surgiu a oportunidade de conectar alguns temas que estavam soltos e podermos trabalhar juntos naquilo que pode ser importante, para a nossa vida espiritual. Para a gente começar essa série, a gente precisa entender um pouquinho o conceito de ídolos do coração. Martinho Lutero ele afirma que todo pecado é uma quebra do primeiro mandamento. Você lembra qual é o primeiro mandamento? Sincronizou os textos aí? Para mim aqui não está aparecendo, deixa eu ver se vai. Não vai. Vocês vão ter que passar aí para mim, senão ele vai direto para o final. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Sempre que eu dou o estudo bíblico da origem do mal, eu gosto de apresentar ali no Gênesis, no capítulo 3, a explicação e a compreensão do que é o pecado. Muitas vezes nós consideramos que o pecado são os atos pecaminosos ou as coisas erradas que nós fazemos ou as pessoas fazem. Mas pecado é algo muito mais profundo que isso. O pecado, ele é uma separação de Deus, desconexão de Deus. E uma palavra que é pesada, mas é exatamente essa palavra que expressa o que aconteceu com Lúcifer no céu e o que aconteceu com Adão e Eva no Éden. É a palavra rebelião. A rebelião da criatura contra o Criador. Essa rebelião ela acontece porque a criatura quer se colocar no lugar do Criador. E ela quer se colocar como aquela capaz de definir o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, independente do que o Criador afirmou. E hoje nós vivemos dentro do pensamento pós-moderno uma relativização dos valores morais. Não existe mais certo e errado, cada um tem o seu certo, cada um acha o que é errado, e aí a gente cria inúmeras verdades, porque cada um tem a sua verdade, e se algo é verdade para você, mas para mim é diferente, eu tenho uma outra verdade, cada um fique com a sua verdade, e aí a gente está um mundo cheio de verdades, e a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque tudo ficou relativo. Mas a Bíblia apresenta que Deus, aquele que é o Criador, é o único que pode definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E ao Eva decidir praticar o pecado, ela apenas revelou o pecado que já havia acontecido no seu coração, porque ela se colocou como sendo capaz de afirmar algo diferente daquilo que Deus havia afirmado. Então ela se coloca no lugar de Deus. Quebra do primeiro mandamento. Sempre que nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, quebra do primeiro mandamento, nós estamos pecando, porque estamos trocando
Deus por algo ou por alguém. E eu quero avançar um pouquinho nessa ideia com vocês, nós desenvolvermos essa ideia. O tema da adoração, ele é o tema central na Bíblia inteira. E o Apocalipse deixa claro que nos últimos dias, a luta do mal contra o bem, o grande conflito, ele acontece justamente ao redor do tema da adoração. A quem você vai adorar? O dragão e as duas bestas tentam trazer a adoração do ser humano para si. Mas no capítulo 14 de Apocalipse se diz que nós devemos adorar apenas aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A adoração é um tema central. E quando nós falamos de ídolos do coração, nós estamos justamente falando sobre adoração. Quem é o primeiro no seu coração? A verdade é que os nossos pecados superficiais, os pecados, os atos pecaminosos que cometemos, se podemos dizer assim, eles são sintomas de um problema que é muito mais profundo. E muitas vezes eu me deparo com pessoas que são sinceras, cristãos sinceros, que falam: pastor, por que nós não falamos claramente contra isso? Por que nós não combatemos aquilo? Isso está errado. Você precisa entender, o ato pecaminoso é uma manifestação externa de um pecado que está no coração. Mudar apenas o ato externo não resolve o problema real do pecado. Por isso que é preciso fazer a pergunta: qual é o pecado que está por trás do pecado? Qual é o pecado, qual é o ídolo do coração que está por trás do pecado externo? E esse tema é importante porque manter Deus em primeiro lugar é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Enquanto nós tivermos outras coisas no lugar de Deus no nosso coração, não vai haver crescimento espiritual. A gente vai ter um cristianismo estagnado. Cristianismo, e a palavra é pesada, medíocre, que fica ali naquela mesma coisa, que não cresce, que não experimenta o que Deus tem, a plenitude que Deus tem para a sua vida, que não consegue experimentar os frutos do Espírito que Deus tem preparado para você, porque nós ainda continuamos com ídolos no nosso coração, tomando o lugar que pertence apenas a Deus. A chave para a transformação é aprender a se arrepender do pecado que está por trás do pecado. E para nós conseguirmos entender e descobrir quais são os ídolos que estão no nosso coração, tem algumas perguntas que nos ajudam. Perguntas como, por exemplo: o que eu amo? Em que eu confio? Do que eu tenho medo? Perguntas simples, mas quando você reflete a fundo nelas, você começa a entender aquilo que está no lugar de Deus no seu coração. Um exemplo rápido para nós entendermos. Por exemplo, eu tenho medo de ficar solteiro. Pessoa que está solteira, precisa de todo jeito arranjar um companheiro, uma companheira, porque não pode ficar solteira. O ídolo para essa pessoa se torna estar em um relacionamento, ou uma pessoa em especial que ela tem em mente. Aquilo se torna o ídolo dela. Por quê? Porque ela coloca naquela situação, estar num relacionamento, ou naquela pessoa com a qual ela quer estar em relacionamento, a solução para que ela não viva o inferno de uma vida de solteiro, segundo a sua imaginação. A única coisa que pode salvar ela de uma vida miserável de estar solteiro é uma outra pessoa. E quando ela coloca essa outra pessoa como a única
A única coisa que pode lhe dar alegria na vida, satisfação, plenitude, que pode complementar o seu ser, ela colocou isso no lugar de Deus, no lugar de Jesus e se tornou um ídolo. O relacionamento se tornou um ídolo. A pessoa se tornou um ídolo, porque ela assumiu o lugar de Jesus na vida daquela pessoa, suprindo para ela prerrogativas que são de Cristo apenas. Um outro exemplo, se eu confio em ter o suficiente para o meu sustento, a estabilidade financeira se torna o ídolo que está no meu coração. Ou a estabilidade, não precisa nem ser estabilidade financeira. Ela se torna o ídolo porque eu acho que se eu tiver estabilidade, eu nunca ficarei sem nada. Mas quem é aquele que é o único capaz de prover todas as nossas necessidades e nunca vai falhar conosco? Jesus. Quando você coloca a segurança financeira, a estabilidade financeira, independência financeira, uma palavra muito usada, como sendo aquilo que vai lhe trazer segurança e paz no coração, você colocou isso no lugar de Jesus e se tornou um ídolo. O que eu amo? Alguns amam a ordem, a estrutura, tudo funcionando direitinho. E o problema é que pode ser que no coração esteja o ídolo do controle. Ter o controle sobre tudo. E aí acha que se tem o controle, ou estando no comando, eu posso garantir que as coisas estejam sempre em ordem. Ter que ficar no controle também pode ser um ídolo do coração. Porque aquele que é o único que deve ter o controle da nossa vida é Deus. Precisamos refletir qual é o pecado por trás do pecado. Qual é o pecado no coração? Qual é o ídolo que está no coração? E hoje eu queria falar sobre um desses ídolos, que muitas vezes eu também me pego tendo que derrubar o altar dele no meu coração. Está lá o título do sermão de hoje, né? Dinheiro. O dinheiro é um ídolo do coração, porque muitas vezes ele toma o lugar da pessoa de Jesus. E veja bem, muitas vezes quando a gente fala de ídolos, a gente pensa assim, coisas que nós gastamos mais tempo com. Então, eu passo muito tempo assistindo televisão, então a televisão é um ídolo. Passo mais tempo vendo TV do que estando com Deus. A televisão é um ídolo. Ou então, eu gosto muito de um personagem, de um ator de cinema, então aquele ali é o meu ídolo. Ou então, o meu trabalho, eu passo muito tempo trabalhando, então eu dou mais atenção para o trabalho do que para Deus, aquilo é o meu ídolo, porque eu coloquei ele no lugar de Deus, no sentido de gastar mais tempo. Mas a questão não é apenas gastar mais tempo e não é apenas valorizar mais do que Deus. A questão é buscar salvação naquilo. E preste atenção, quando nós falamos de dinheiro, Jesus, eu vou pedir para vocês passarem os textos bíblicos, tá bom? Jesus, ele diz claramente, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e às riquezas. A palavra mamon do grego, que quer dizer dinheiro, é dinheiro mesmo. E lá em 1 Timóteo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, o problema não é o dinheiro, ou ter o dinheiro. O problema é servir ao dinheiro ou amar ao dinheiro. Esse é o problema. E veja, o dinheiro muitas vezes ele é olhado como um bom senhor ou como um salvador, porque ele nos dá algumas coisas que somente Deus pode nos dar. Por exemplo, muitos buscam a segurança no dinheiro. Acham que quando tiverem uma quantidade X, né, que é ali o seu de segurança, eu esqueci a palavra agora, a expressão. Não.
que você precisa ter alguns meses de salário ali, reserva de segurança. É isso aí. Se você tiver ali os 6 meses ou 1 ano de dinheiro guardado, que você pode pegar em qualquer momento, aí você está seguro. Eu não sei você, mas eu já me peguei em alguns momentos preocupado, porque tinha algumas continhas para pagar. Inseguro se eu ia conseguir pagar tudo. Mas olha o que Provérbios diz, Provérbios 23, não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, e aí finaliza no verso 5, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias no céu. Se você coloca a sua segurança no dinheiro que você tem, você está plantando a sua vida num solo arenoso, numa areia movediça. Porque de uma hora para outra você pode ficar sem aquilo. O dinheiro, ele não traz estabilidade real. É uma aparente sensação de segurança. Quem passou pelo período do Collor sabe, né? Por isso que eu trago a proposta de 2 Crônicas 20, verso 20. Creia no Senhor o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Toda vez que você coloca a sua segurança no dinheiro que você tem, ou na busca por ter dinheiro para trazer paz no coração, segurança de uma aparente estabilidade, você está colocando o dinheiro como um ídolo no seu coração, porque aquele que é o único que pode trazer segurança para você é quem? O Senhor seu Deus. E mais, muitos buscam dinheiro para encontrar satisfação, alegria, prazer. Mas o que diz o sábio Salomão lá em Eclesiastes? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E Salomão, depois de ter toda a riqueza, ele diz: isso também não faz sentido. Por quê? Porque o dinheiro não te traz satisfação. Jamais terá o suficiente. Por outro lado, quando você lê lá em Salmos 37, verso 4, diz: agrada-te do Senhor, e Ele fará o quê? Satisfará os desejos do seu coração. Satisfação, plenitude de vida, alegria, só existe em Deus. Se você está buscando isso no dinheiro, você colocou um ídolo no seu coração, que está ocupando o lugar do Senhor Jesus, porque é Ele que está desejoso de satisfazer aquilo que você tanto precisa para ser feliz. Se você se agrada do Senhor, você vai encontrar satisfação. Terceiro ponto, muitos olham para o dinheiro como salvação, a solução para os seus problemas, a solução para poder se prevenir contra uma doença, contra uma situação de perigo, contra um risco. Mas mais uma vez, você encontra lá em Provérbios 11, verso 4, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, ou no dia do juízo, mas a retidão livra da morte. Alguns dizem assim: pastor, eu queria ter muito dinheiro para poder ajudar as pessoas.
para poder fazer mais caridade. Você não precisa ter dinheiro para ajudar as pessoas e para fazer caridade. E não é porque você está usando dinheiro ou confiando no assistencialismo que você está com a salvação garantida. O dinheiro não é capaz de trazer a salvação. O dinheiro, ele é apenas um recurso. Por isso que lá em Salmo 68, no Salmo 68, verso 20 diz: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte, o nosso Deus. E finalmente muitos buscam ou consideram o ter dinheiro como sendo o propósito maior na sua vida, ou que a busca pelo dinheiro seja o seu propósito. E Paulo ele diz lá em 1 Timóteo 6,9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Veja, o problema não é você trabalhar para conseguir o seu dinheiro honesto. O problema é você colocar isso como um propósito, a busca da sua vida. Em Romanos 8, 28, não. Próximo texto. Eu mudei esse aqui. Jeremias. O Senhor diz: eu sou o que conhece os planos que tem para você. O Senhor tem planos para a sua e para a minha vida. Romanos 8, 28 diz que Ele nos chamou a cada um segundo o propósito que Ele tem para a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua e para a minha vida. Esse propósito vai muito além, é muito maior do que ter riquezas. Esse propósito envolve os verdadeiros tesouros que são eternos. Os tesouros que estarão para sempre, lá na eternidade. O verdadeiro tesouro, o verdadeiro propósito da busca do tesouro de Deus para você e para mim, é buscar os seus filhos preciosos. Aqueles que ainda não estão no seu aprisco. O maior propósito que eu e você podemos ter é buscar esse tesouro, o tesouro de Deus, são as pessoas. Jesus irá voltar para buscar pessoas. Ele não virá buscar instituições, prédios, riquezas. Ele virá pelas pessoas. Esse é o maior tesouro e esse precisa ser o maior propósito. Quando eu coloco um outro propósito, o dinheiro como sendo o propósito da minha vida e não a missão de Deus, eu estou colocando o dinheiro no lugar de Jesus e ele está se tornando um ídolo na minha vida. O que eu queria que você entendesse é que eu e você precisamos refletir, orar e buscar a sabedoria de Deus para entender como nós estamos nos relacionando com o dinheiro. Qual papel o dinheiro tem exercido na minha vida? Por que, quando eu olho para a minha conta e está um pouco mais baixa, eu me sinto mal? Por que eu fico preocupado quando eu estou diante de um desafio financeiro? Jesus ele disse para os seus discípulos: não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, beber ou vestir. Então, se você se preocupa com o dinheiro por causa das necessidades básicas da vida, pagar as contas, comprar o alimento para a sua casa, saiba que Jesus disse: sou eu que dou todas essas coisas para você. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa se desgastar, trabalhar que nem um maluco, gastar sua saúde, sua energia, destruir a sua família, tentando encontrar segurança em algo que é um ídolo, porque tenta roubar o lugar de Deus na sua vida. Não busque nem segurança, nem satisfação, não busque salvação, não busque propósito no dinheiro. Busque em Jesus. Ele conhece as suas necessidades, as suas lutas, e Ele jamais deixará faltar.
Eu quero finalizar essa mensagem tocando em 2 pontos: dízimos e ofertas. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, a musiquinha que muitas vezes cantam na escola sabatina, né? Minha ofertinha, dou de coração, dei para Jesus, ajudar a construir igreja, ajudar a construir colégio. Esse não é o verdadeiro propósito, o maior propósito dos dízimos e das ofertas. A obediência a Deus nos dízimos e nas ofertas é uma bênção que Deus tem para você e para mim. Os dízimos, eles estão relacionados diretamente com o Senhor Jesus como o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Tudo que nós temos pertence a Ele. Tudo que recebemos, recebemos das suas mãos para administrarmos com sabedoria para o seu reino. E ao nós separarmos os 10%, nós não apenas estamos cumprindo a nossa obrigação, porque muitos veem como uma obrigação, mas nós estamos vacinando o nosso coração contra a ideia diabólica de que o dinheiro é algo que é meu, que o dinheiro é algo que vai me trazer as soluções da vida. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou reconhecendo que tudo que eu tenho pertence a Deus. E agora, quando eu olho para o restante, para os 90% que estão comigo, eu reconheço: Senhor, eu preciso da Tua sabedoria para administrar isso aqui. O restante, para o Teu reino e não para o meu reino. Não é o meu reino, é o reino de Deus. Quando nós falamos de ofertas, nós estamos falando do reconhecimento e da gratidão pela maior oferta do céu, que foi o Pai ter dado o seu único filho. O seu único filho, o mais precioso, foi entregue para que você pudesse viver. Quando eu dou a minha oferta, eu estou manifestando a minha gratidão, o meu reconhecimento de que Jesus é a oferta do Pai e que eu, através da minha oferta, eu quero que mais pessoas conheçam Jesus. A igreja trabalha de maneira muito séria com os dízimos e as ofertas. O dinheiro que é destinado como dízimo, ele nunca é misturado para as finalidades do dinheiro destinado como oferta. O dízimo tem um propósito muito claro na igreja, o propósito de manter aqueles que são pregadores de tempo integral e dedicação exclusiva, e não só pastores, alguns administradores, alguns professores, dedicação exclusiva para o ministério de salvação. E as ofertas têm o propósito exclusivo de fornecer os recursos e os meios necessários para que o evangelho seja pregado a todo mundo, não apenas aqui na Barra, todo mundo. Ter uma igreja potencializa a pregação do evangelho? Sim ou não? Então as ofertas são para nós podermos manter essa igreja funcionando. Livros missionários potencializam a pregação do evangelho? Sim ou não? Por isso que o livro missionário, quando chega para a gente, é R$1 para que eu possa participar também. Mas não custa R$1 imprimir um livro. O valor restante é subsidiado pelas nossas ofertas, de todas as igrejas do mundo. Fazer um evangelismo, fazer uma programação lá na praça que a gente teve, né, ali no Jardim Oceânico, no Dia da Criança, tantos contatos com pessoas que moram ali, tiveram um primeiro contato talvez na vida com a mensagem de saúde da igreja, com pessoas da igreja adventista. De onde saem os recursos? Das ofertas. Potencializar a pregação do evangelho para que mais pessoas conheçam o Salvador. Veja, quando você é fiel nos seus dízimos, você está reconhecendo que a segurança financeira e a segurança da estabilidade da sua vida está
naquele que é o Senhor de todas as coisas. Quando você devolve o dízimo, você reconhece que a sua satisfação está no Senhor e não nas coisas materiais. Você reconhece que a salvação é somente dele e que o seu propósito é o propósito de servir a esse Deus maravilhoso. Quando você é fiel nas ofertas, você também está reconhecendo que a segurança da sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, aquele que é o seu Salvador. Você reconhece que a alegria da sua vida está nele. E por isso você quer compartilhar para que mais pessoas tenham essa alegria de conhecê-lo também. Você reconhece que a salvação final está apenas em Cristo. E que o seu propósito é de participar da missão de Deus. Eu diria que a fidelidade nos dízimos e ofertas é uma bênção de Deus, porque nos vacina contra o amor ao dinheiro e a busca do dinheiro como fonte de segurança, satisfação, salvação e propósito. Eu gostaria de convidar você a experimentar as bênçãos da fidelidade e as bênçãos de colocar em Jesus a fonte de todas essas coisas que muitas vezes nos dão medo, nos dão ansiedade. Ele como sendo aquele que supre essas nossas necessidades. E derrubar o altar do ídolo do dinheiro do seu coração e da sua vida. Você gostaria de ser livre do controle do dinheiro? Você gostaria de ser livre da ansiedade de ter que pagar as contas, de ter que resolver os problemas da sua vida sozinho? Coloque Jesus no trono do seu coração. Não terás outros deuses diante de mim. Que Deus te abençoe. Que Ele te ajude a colocar a prioridade sempre no reino de Deus. E confiar na promessa que Ele fez de que todas as coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Oremos. Querido amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque nessa manhã, Pai, nós pudemos passar esse tempo de qualidade na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque estamos cercados de irmãos e amigos que amamos, com quem nos importamos. E obrigado, Senhor, porque quando estamos aqui, Pai, nos sentimos na casa do Pai. Nos sentimos seguros, tranquilos. Sentimos que os problemas ficam lá do lado de fora. E aqui a gente experimenta um pouquinho mais do que é a alegria de estar na Tua presença e que teremos por toda a eternidade no céu. Senhor, muitas vezes o dinheiro ele tem roubado a nossa paz. Seja o ter muito dinheiro ou a falta de dinheiro. Isso não é um problema apenas daqueles que têm muito ou daqueles que têm pouco, Senhor. Isso é um problema de todos nós. Pela nossa natureza acabamos confiando no dinheiro, colocando a nossa segurança nele, a nossa satisfação. A ideia de que se tivermos mais dinheiro seremos mais felizes. E Senhor, quando nós fazemos isso, Pai, nós estamos colocando ele no lugar que pertence unicamente a Ti. Por isso nessa manhã, Senhor, nós pedimos que o Senhor remova esse ídolo do nosso coração. Que o Senhor nos dê a certeza através do Teu Santo Espírito de que és Tu quem nos dás a verdadeira segurança. Que em Ti nós encontramos a satisfação, a alegria da vida, Pai. Que o Senhor tem um propósito para a nossa existência, que vai muito além das posses materiais. Por favor, Senhor, nos ajude a crescermos na experiência contigo. E se o dinheiro tem sido um empecilho, Pai, nos ajude a colocarmos ele no seu devido lugar. Senhor, talvez algum de nós não esteja sendo fiel no seu dízimo ou na sua oferta, Pai. Talvez alguém tenha uma visão distorcida da finalidade
disso que o Senhor estabeleceu como uma bênção para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E nós queremos ser fiéis também no uso que o Senhor deseja que tenhamos do dinheiro que o Senhor coloca em nossas mãos. Queremos ser fiéis nos dízimos, reconhecendo que Tu és o Senhor da nossa vida. E também nas ofertas, reconhecendo que o Senhor Jesus é o maior presente do céu para a humanidade. Ajuda-nos, Pai, na nossa fraqueza. Ajuda-me, Senhor, porque muitas vezes eu também me pego confiando no dinheiro. Eu peço, Pai, que o Senhor derrube esse ídolo do meu coração também. Continua conosco nesse sábado abençoado. Nos dê a alegria de sentirmos a Tua presença ao nosso lado em todos os momentos e a confiarmos cada vez mais em Ti. É o que eu peço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e dê um sábado maravilhoso e uma semana repleta das bênçãos de Deus.